Você não é bem-vinda no esporte. Não importa o que a ciência tem dito, não importa o que artigos científicos têm mostrado, você não pode ficar com a gente. Mas não é transfobia não, tá? É só que a gente não gosta de você. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre trans nos esportes. Sim, de novo, porque as pessoas não param de querer proibir a nossa participação em competições esportivas. A última que aconteceu foi uma proibição em BH, né, em Belo Horizonte. E bom, a gente vai discorrer aqui sobre esse PL, sobre como foi essa votação e também a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ciência, sobre o que a ciência tem dito. E assim, com um artigo bem atual, tá? Com um artigo que saiu no segundo semestre de 2024. Então, vem comigo, porque nós falaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Bom, caso você não saiba o que está acontecendo, no dia 5 de fevereiro de 2025, a gente teve uma aprovação em primeiro turno de um projeto de lei que visa proibir pessoas trans de competirem em competições esportivas de acordo com o seu gênero. Isso foi em BH. Esse projeto de lei passou na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. E, bom, essa votação não foi nem um pouco tranquila não, tá? Teve quebra-quebra, teve confusão, teve gritaria, teve choro, teve desespero, teve briga e teve aprovação com uma votação expressiva, tá? Foi expressiva, o que é bastante preocupante. E bom, né? Vamos falar sobre isso. Quando eu disse que a votação foi expressiva, eu tô querendo dizer que a gente teve 25 votos favoráveis a essa proibição. A gente teve 11 votos que foram contrários e a gente teve 4 abstenções. Ou seja, passou em primeiro turno com folga ainda por cima. E o projeto em questão que eu tô falando pra vocês é o projeto 591 de 2023, que foi, né, feito pela vereadora Flávia Borja. E assim, esse PL, gente, ele tem uma pegadinha ali nele para as pessoas dizerem que não estão exatamente proibindo que pessoas trans compitam de acordo com o seu gênero, né? Porque esse projeto de lei, ele diz que vai deixar para que as organizações de Belo Horizonte decidam, sabe? Ele vai deixar ali para que as organizações decidam se vão ou não deixar pessoas trans competirem. É um projeto que diz que vai fazer com que as competições esportivas que acontecerem em BH, elas possam ser organizadas de forma a exigir que os atletas em questão, eles sejam, né, do sexo biológico da categoria a qual eles estão competindo, né? Ou seja, só pessoas que nasceram com uma buceta podem competir no feminino e só pessoas que nasceram com um pau podem competir no masculino. É isso que está sendo dito ali. Não com essas palavras e com esse pontinho ali dizendo que vai deixar facultativo. Mas a gente sabe que essa questão de deixar facultativo é sim uma proibição de que pessoas trans possam competir de acordo com o seu gênero. Porque a gente sabe, a partir do momento em que o projeto de lei desse passa, ele não tá valendo ainda, tá? Já que eu falo sobre isso, mas enfim, a partir do momento que o projeto de lei desse passa, todas as organizações esportivas, elas vão se sentir pressionadas a proibir que pessoas trans compitam de acordo com o seu gênero, né? Elas vão se sentir pressionadas a exigirem que as pessoas estejam competindo nas categorias de acordo com o seu sexo biológico, seja lá o que sexo biológico quer dizer. Porque se você não sabe, né? Transgeneridade tem tudo a ver com biologia também. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que você pode ver clicando no card aqui em cima. É o vídeo mais legal que existe no Transmissão, em que eu falo justamente sobre a origem biológica da transgeneridade. Vai lá, assiste tudinho, que eu acho que você vai gostar bastante, tá? A qualidade do vídeo de imagem não tá tão boa quanto a desse, né? Mas é um vídeo excelente ainda assim. Vai lá, assista. É um dos melhores vídeos que existe no YouTube sobre esse assunto. É verdade. Bom, o que esse PL diz é que federações, entidades desportivas, clubes e organizações de competições e torneios poderão estabelecer sexo biológico como critério definidor para participação em eventos esportivos realizados na cidade.
Se depois que esse projeto passou, uma organização ela decide não adotar o critério de sexo biológico, a gente vai ver um pandemônio acontecendo. A gente vai ver as pessoas fazendo assim, sabe, querendo cancelar o evento, pedindo boicote ao evento. A gente vai ter atletas brigando porque, oh meu Deus, que absurdo, e estão indo contra a lei. A gente sabe que esse tipo de coisa vai acontecer. Então a gente sabe que a partir do momento que esse projeto passa, ele obriga sim que o sexo biológico seja exigido. Porque a gente sabe o quanto que esse assunto inflama as pessoas, porque as pessoas não entendem nada de biologia. E elas não só não entendem, como geralmente elas não querem entender. E eu não tô falando aqui da população leiga em questão. Eu tô falando das pessoas que fizeram esse projeto, das pessoas que votam esse projeto, que elas deveriam entender sobre o que elas estão votando. Mas elas se negam a entender. Porque é muito melhor para elas, é muito mais confortável elas acreditarem nisso, nesse fantasma da mulher trans enchendo a mulher cis de porrada. Porque isso corrobora com a transfobia delas, isso corrobora com os preconceitos delas. Mas mais pra frente eu vou, falar aqui o que a ciência moderna, a ciência atual, tá falando sobre esse assunto específico. Vamos focar um pouquinho mais aqui no projeto, tá? Esse projeto, ele não tá valendo ainda, tá? Ele passou em primeiro turno, mas ainda não é uma derrota completa, ainda tem como se recorrer, mesmo que eu acho que não vá dar certo, enfim, para impedir que ele seja aprovado. Porque esse projeto ele ainda vai voltar para as comissões de análise, onde emendas, vão ser avaliadas ali, emendas a esse projeto vão ser avaliadas ali, e onde terão mais discussões com entidades ali LGBT que vão falar o quanto que é um absurdo e o quanto que esse projeto é anti-ciência. Então ainda vai acontecer toda essa discussão de novo, Ele foi aprovado em primeiro turno, mas ele vai voltar para ser discutido de novo. E depois que ele for discutido de novo, aí ele volta para a Câmara dos Vereadores de BH mais uma vez, para que ele seja votado em segundo turno. E passando nessa segunda votação, aí esse projeto sim, ele vai ser efetivado. Eu tenho que dizer para vocês que eu não tenho muita esperança não, tá? Eu não tenho muita esperança de que nessas novas discussões e nessa nova votação esse projeto ele tem alguma chance de não passar, Eu não sei, eu acho que ele vai passar sim. Mas quem sabe as coisas mudem um pouco até lá, Quem sabe eu só esteja sendo pessimista, vai saber. O importante é continuar lutando, pra impedir que esse tipo de proibição aconteça. Mas vamos lá, A relatora desse projeto, a Flávia Borja, ela deu uma declaração que eu vou ler aqui com vocês, tá? Não vou ler na íntegra, não. Vou ler um trecho aqui do que ela disse, que era o trecho que estava na reportagem que eu peguei. Até porque eu não fui assistir essa votação para não passar raiva, Mais do que eu já passo na minha vida. Nossa senhora, como eu passo raiva nessa minha vida. Ai, que ódio. Mas enfim, A declaração da Flávia foi o seguinte, abre aspas. Nós vencemos. Vamos para o segundo turno. Vamos continuar discutindo. Esse projeto trata de enfrentamento de uma crueldade contra as mulheres, diz respeito de uma reparação biológica, levando em consideração as diferenças biológicas entre homens e mulheres. Não seria justo que, em competições exclusivas para um ou para o outro, pudessem participar pessoas de sexo diferente daquele previsto nas competições. Prestem bastante atenção nisso daqui, na palavra crueldade a ser usada aqui, Como se mulheres trans fossem cruéis contra mulheres cisgênero ao competir com elas. Ela também fala sobre uma reparação biológica, Que reparação biológica é essa? A gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. E ela fala aqui sobre as diferenças entre homens e mulheres, mas ela ignora, que mulheres trans, elas fazem uma transição de gênero. E para elas competirem, essa transição de gênero, ela precisa passar por uma transição hormonal, tá? Mesmo que o Comitê Olímpico Internacional ele não tenha mais uma exigência exata de nível de testosterona no corpo de quem estiver competindo, a pessoa trans, ela precisa estar com uma adequação hormonal ali. Ela precisa, sim, fazer uma terapia hormonal para ela competir. E depois a gente vai discutir mais sobre isso daí, sobre essa questão biológica. E outras declarações que foram dadas por pessoas que votaram a favor desses projetos inclui a do vereador Vili do PL, que ele disse que eles não são contra pessoas trans,
Ele disse que esse projeto discute o homem biológico competir contra uma mulher biológica. Ele não é contra pessoas trans, ele só vai chamar as mulheres trans de homens mesmo. É só isso que ele vai fazer, né? É só isso que ele vai fazer. Mas vamos lá, né? Também tiveram, né, pessoas que votaram contra esse projeto, que deram declarações, né? Tiveram também algumas vereadoras do PSOL, né, que falaram que esse projeto, ele era um projeto que visava excluir mais ainda pessoas trans, era um projeto que tirava direitos de quem nunca teve direitos e tudo mais. Mas teve também uma declaração de um vereador do PDT, que foi o Bruno Miranda, que eu achei interessante o que ele disse, porque ele falou que esse projeto, né, ele vai contra as determinações do Comitê Olímpico Brasileiro e também do Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, é uma determinação que vai contra as maiores entidades esportivas, né, que atuam, uma no mundo e outra no Brasil. E que isso pode fazer com que diversos eventos esportivos não queiram ir para BH, não queiram ir para Belo Horizonte, porque, né, se eles forem lá para Belo Horizonte, eles vão ter que se adequar às regras de Belo Horizonte, que vai contra as regras do Comitê Internacional e do Comitê Brasileiro. E que isso pode tirar, sim, eventos que aconteceriam ali em BH de não acontecer em BH, né? Então ele ainda trouxe isso, que isso pode impactar negativamente o esporte na cidade de Belo Horizonte. Ele falou também, né, sobre isso também fazer com que algumas pessoas não queiram praticar esportes, né, isso ser uma medida que afasta pessoas do esporte. E lembrando que esporte é saúde, né, a gente precisa praticar alguma atividade física pra gente ter alguma saúde. E é meio irônico eu estar falando isso porque eu fui sedentária durante muito tempo, mas eu não sou mais sedentária, tá? Porque agora eu malho. Mas não compito com ninguém, só malho mesmo. E malho fofo ainda por cima, né? Não malho pesado, não. Eu malho fofo. Mas enfim, né? Tendo dito isso daqui, sobre esse projeto, sobre o que essas pessoas estão falando, sobre reparação biológica, né? Sobre frear essa crueldade que mulheres trans estariam infringindo a mulheres cisgênero, né? Sobre todas essas desvantagens que mulheres cis teriam ao serem obrigadas a competir com uma mulher trans, vamos agora falar de ciência. Eu já tenho alguns vídeos falando sobre esse assunto especificamente aqui no canal. O mais recente deles, quer dizer, eu também falei sobre isso quando teve o caso da Imani Khelif, mas o mais recente específico sobre trans nos esportes, você pode ver clicando no card aqui em cima. É um vídeo muito interessante, ele já tem alguns anos, mas ele ainda continua bastante atual. Mas nesse vídeo aqui, que vocês estão assistindo, eu vou discorrer um pouco sobre um artigo que saiu em outubro de 2024. O artigo em questão, ele foi financiado pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Até porque o Comitê Olímpico Internacional é quem mais sofre diversas críticas, diversos âmbitos, por eles terem aceitado pessoas trans como competidoras válidas em Olimpíadas, né? E assim, eles aceitaram não foi porque eles são bonzinhos, né? Porque, obviamente, eles querem ter uma imagem de inclusão e também porque a ciência já tem alguns anos mostrado que não existe vantagem significativa de mulheres trans contra mulheres cisgênero em esportes. De um modo geral, assim, não existe, né? E aí, eu sempre bati na tecla que mesmo se existir alguma diferença, essa diferença, ela não deveria ser tão levada em conta assim, porque a gente tem diversas vantagens que pessoas cisgênero têm em cima de outras pessoas cisgênero. Existem diversas mulheres cisgênero que, por várias condições biológicas, elas têm vantagens em vários esportes em cima de outras mulheres cisgênero, que também estão competindo, que também são atletas de alto nível, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, essas variedades acontecendo dentro das classificações cisgênero. Então, mesmo se existir algum tipo de vantagem, essa vantagem não deveria impedir que as pessoas trans possam praticar esportes, possam competir esportivamente dentro da categoria que respeite o gênero delas, né? E não levando em conta o genital com o qual elas nasceram.
E até porque vai lembrar também que quando a gente fala sobre isso, a gente está defendendo também que pessoas intersexo, como a Imani Khelif, possam competir. Até porque esporte, além disso, além da questão do alto rendimento, é principalmente sobre saúde, sobre integração, sobre um momento ali, principalmente quando a gente vai falar sobre essas competições que unem vários países e tudo mais, é uma questão ali cultural, é uma questão de união de países, é uma questão ali mais de inclusão de pessoas mesmo, né? Então é um evento que não deveria ser levado dessa forma, né? Como assim, ai meu Deus, você tem alguma vantagem aqui, então você não pode competir. Até porque se fosse assim, a gente iria fazer diversos tipos de classificações diferentes. Não bastaria que as classificações fossem categorias masculinas, categorias femininas e depois, né, categoria masculina de pessoas com deficiência, categoria feminina de pessoas com deficiência. A gente teria que ter categorias levando em conta também densidade óssea das pessoas, levando em conta os níveis hormonais ali naturalmente das pessoas, o país do qual elas vieram, porque tem países que por uma questão de adaptação àquele ambiente que a pessoa vive, que tem pressões adaptativas diferentes sobre o corpo humano, que as pessoas adquirem outras características, né? Como, por exemplo, os corredores de países africanos que costumam ter os ossos mais leves e costumam ganhar nas competições de corrida. Então a gente deveria também fazer uma separação ali, porque eles têm vantagem em cima de outros competidores. Então, se fosse para colocar todo mundo em exato pé de igualdade, essas competições simplesmente não aconteceriam. Elas não aconteceriam porque elas não fariam o menor sentido. Mas elas acontecem justamente porque elas não são levadas a ferro e fogo, assim, essas vantagens que as pessoas têm. Até porque, geralmente, quem tem uma vantagem biológica costuma ser tratado como um super-herói ali. Michael Phelps, por exemplo, né? O Usain Bolt, por exemplo, e por aí vai. Então, assim, as coisas não deveriam ser vistas por esse âmbito. Mas já que elas são vistas por esse âmbito, então vamos aqui falar, né, sobre isso. O Comitê Olímpico Internacional, ele financiou esse estudo, né? E isso não quer dizer que o estudo vai atender os interesses do Comitê Olímpico, tá? Não quer dizer isso. Até porque a revista em questão eu vou ter que ler aqui. É a British Journal of Sports Medicine, que em português seria, né, a Revista Britânica de Saúde no Esporte, né, seria isso, de Medicina Esportiva, melhor dizendo, né, Revista Britânica de Medicina Esportiva. Essa revista é uma revista de impacto alto, tá? Ela tem um impacto acima de 11, e quando a gente tá falando de revistas que têm um impacto importante, né, revistas de impacto excelente, a gente está falando de revistas que têm uma pontuação acima de 10, e a dessa revista é 11. Isso quer dizer que tudo que é publicado nessa revista é, assim, o suprassumo da ciência? Não, porque ainda assim pode acontecer um erro ou outro, ainda assim pode ter um artigo ou outro que tem algum problema, assim como já aconteceu com essa revista, tá? Assim como já aconteceu com praticamente todas as revistas científicas. Mas isso quer dizer que essa revista, para algo ser publicado nela, precisa ter ali critérios muito rígidos. Ela tem critérios rígidos quanto à metodologia que foi usada, né? Quanto à revisão que é feita, né? Revisão por pares. Todo o processo para que um artigo seja publicado nessa revista é um processo mais rigoroso, que confere a ela esse impacto 11, ou seja, é uma revista que impacta bastante conhecimento científico que a gente tem no mundo, tá? Então é uma revista séria, não é uma revista de fundo de quintal, não é uma revista que publica qualquer coisinha, não é uma revista, sei lá, como uma revista de homeopatia que publica um artigo falando que a homeopatia funciona. Não é o caso aqui, tá? Não é o caso aqui. Então vamos lá. O artigo em questão, né, ele foi publicado em outubro de 2024. Eu vou deixar ele linkado aqui, tá, gente? Porque ele tá aberto para leitura. Qualquer pessoa pode baixar o PDF e ler o artigo na íntegra. Ele é um artigo aberto, tá? De leitura aberta. Então você pode ler ele vai estar linkado na caixa de descrição desse vídeo. O título do artigo, você pode estar vendo aqui em inglês, né? Mas em tradução livre, ele significaria algo como força, potência e capacidade aeróbica de atletas transgênero, um estudo transversal. Esse estudo,
ele elencou ali 19 homens cisgênero, né? 12 homens trans que tinham mais de um ano que estavam fazendo terapia hormonal. 23 mulheres trans que também estavam fazendo terapia hormonal há mais de um ano e 23 mulheres cisgênero. E todas essas pessoas que foram selecionadas para esse estudo, elas eram atletas, né? Atletas de alto rendimento, ou então pessoas que treinavam, que faziam um treinamento de alto rendimento. Então era todo mundo atleta ali, né? Todo mundo atleta, todo mundo tava assim, com um condicionamento físico excelente, excelente, nível competitivo. Então vamos lá, né? Os testes que foram feitos foram teste de composição corporal, teste de função pulmonar, teste de exercício cardiopulmonar, teste de força da parte inferior do corpo, concentração de hemoglobina, concentração de testosterona e concentração de estradiol. Como eu disse, o artigo vai estar aqui embaixo, você pode pegar ele e destrinchar ele todo. Eu não vou destrinchar o artigo todo aqui, não. Eu vou para as partes que mais interessam a gente aqui, que é justamente os resultados, tá? As pessoas, elas foram colocadas para realizar os mesmos testes, tá? Todos fizeram os mesmos testes, e esses testes, eles foram ali medindo o desempenho de cada pessoa. E depois foi feita uma tabulação ali para classificar quais pessoas saíram melhor, né? E nesse daqui, ó, sei lá, as pessoas do grupo tal foram melhores do que as pessoas do grupo tal, que foram melhores do que as do outro grupo, que foram melhores do que a do outro grupo, e foram assim, ranqueando ali, tá? Falando aqui bem a grosso modo aqui, né, como é que foi essa metodologia, você lê aí pra você ver direitinho. Mas os resultados, né, que eles acharam, surpreenderam até a mim, né, que já li alguns artigos sobre isso antes. Eu fiquei surpresa com alguns dos resultados. Mas primeiro eu vou começar falando sobre os testes que os resultados eu já esperava, tá? O primeiro deles foi de que as mulheres trans tiveram um desempenho inferior do que mulheres cisgênero quanto à força das partes inferiores do corpo, né? Ou seja, né, as mulheres cisgênero, elas tiveram um desempenho melhor em força da perna do que mulheres trans. Uma outra coisa também que foi encontrada é que atletas trans apresentaram uma função pulmonar reduzida em relação às mulheres cisgênero, às atletas cisgênero. Isso daqui eu esperava muito, tá? A das pernas eu não esperava, mas não me chocou. Mas isso daqui eu esperava muito porque quando a gente inicia o processo de hormonização, a gente começa a perder fôlego. A gente realmente perde muito fôlego. Nossa senhora, tipo, hoje em dia é porque eu já me acostumei, né, com a minha capacidade pulmonar, mas no começo ali, quando eu comecei a minha transição de gênero, nossa, era muito difícil. Eu me cansava. Se eu estivesse andando e conversando com alguém ao mesmo tempo, eu ficava cansada. Tanto por causa, né, da modulação da voz, que eu tava tentando deixar a minha voz o mais feminina possível, porque se você acha a minha voz grossa, porque você não ouviu minha voz antes da transição, que aí era muito mais grossa, muito mais grave, né? Então eu fazia esses exercícios de modulação e eles já me deixavam mais cansada. Mas também a minha capacidade pulmonar, ela deu uma baixada ali com a inibição da testosterona no meu corpo, né? Então isso acontece. E o que isso quer dizer é que uma mulher trans, ela precisa se esforçar um pouco mais para respirar do que uma mulher cisgênero. Obviamente, quando a gente está simplesmente existindo, respirar não é um esforço, mas quando a gente está no meio de uma atividade esportiva, quando a gente está nesse momento ali, né, de muito gasto de energia e tudo mais, a gente precisa se esforçar para respirar. A respiração se torna, sim, um esforço. E as mulheres trans, elas precisam se esforçar mais do que as mulheres cisgênero para poder conseguir respirar ali, né? Não quer dizer que elas vão morrer, oh meu Deus do céu, as mulheres trans vão morrer sem conseguir respirar. Não é isso. Mas quer dizer que as mulheres cis, elas têm uma facilidade maior do que as mulheres trans nesse quesito. E eu devo dizer que esse quesito é um quesito extremamente importante em praticamente todas as atividades esportivas que exigem atividade física mesmo, né? Porque, por exemplo, né, uma atividade esportiva de tiro com arma de fogo, aí exige outras capacidades, né? Então a respiração não seria tanto um problema ali. Mas quando a gente está falando da maioria dos esportes, a gente está falando sobre esportes que exigem uma respiração. Você precisa ter uma respiração muito boa. Mulheres trans estão em desvantagens das mulheres cisgênero nesse quesito, e esse quesito é extremamente importante para
todas as categorias esportivas que existe separação de gênero. Uma outra coisa aqui que também foi observada é que as mulheres trans tiveram desempenho abaixo do de mulheres cisgênero e também de homens cisgênero, né? No salto contra movimento, tá? Salto contra movimento é um pulinho, tá, gente? É um pulinho normal, assim. É um pulo que você coloca a mão na cintura, você flexiona os joelhos e você dá um pulo. É isso. Então, as mulheres trans, elas pularam um pouco mais baixo do que as mulheres cisgênero e do que os homens cisgênero, né? Provavelmente isso tem a ver também com a menor capacidade de força nos membros inferiores, né? Então, enfim, isso daí também elas foram abaixo, né? Isso tem muito a ver com a perda de musculatura também, né? Porque quando você tá fazendo uma transição hormonal, você perde músculo. Você perde músculo quando você tá bloqueando sua testosterona e colocando estrogênio no lugar. E assim, é uma perda significativa, tá? O que eu perdi de força quando eu iniciei minha transição de gênero, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando eu comecei minha transição, eu tinha dificuldade pra carregar a compra de supermercado, sabe? Coisa que antes pra mim, eu fazia sem nem sentir, eu passei a ter dificuldade em carregar a compra de supermercado. E isso porque eu não era uma pessoa forte antes, né? Mas quando eu iniciei com bloqueio de testosterona, eu fiquei ainda mais fraca. Hoje em dia eu não tenho tanto esse problema, até porque hoje em dia eu malho. Passei o ano de 2024 praticamente inteiro sem malhar, né? Mas hoje em dia eu malho um pouquinho, aí eu tenho um pouquinho mais de força nos braços, né? Eu, de hoje em dia, devo ter mais força nos braços do que eu tinha antes da minha transição de gênero. Mas é porque hoje em dia eu malho e antes eu não malhava, era só uma sedentária, uma nerdona sedentária. Hoje eu sou uma nerdona que pelo menos faz alguma atividade física aí. E uma outra coisa também é da questão da força manual, né? Os homens cisgênero, eles tiveram um desempenho maior do que os homens trans, do que as mulheres trans, do que as mulheres cisgênero, né? Inclusive, os homens trans, eles tiveram um desempenho abaixo dos homens cisgênero também, tá? Em todas as coisas, eles tiveram um desempenho abaixo do desempenho de homem cisgênero. E agora eu vou falar sobre o que me surpreendeu, porque isso daqui eu fiquei tipo, oh my gosh, I don't believe it. Sabe? Eu fiquei desse jeito, eu fiquei incrédula, eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Mas depois, parando pra pensar, até que faz um pouco de sentido, que foi, gente, não houve diferença na densidade mineral dos ossos entre mulheres trans e mulheres cisgênero. A gente sempre fala, o tempo inteiro a gente fala sobre como que a densidade do osso de pessoas XY é maior do que a densidade dos ossos de pessoas XX. E isso é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa sabidamente por todo mundo. Que é isso, né? Se você for uma pessoa XY, você vai ter mais deposição de cálcio nos ossos, seus ossos vão ser mais pesados que a de uma pessoa XX, que tem ali a sua mesma altura e tudo mais, né? Porque a testosterona, ela tem um papel muito importante justamente nisso, na deposição de cálcio nos ossos, né? Ela desempenha um papel muito importante nisso. Só que não foi encontrada diferença das mulheres trans para as mulheres cis, mulheres trans que tinham mais de 1 ano de terapia hormonal. Isso me fez pensar em muita coisa em relação à minha própria existência, assim. Porque, né, isso quer dizer que houve uma desmineralização nos ossos de mulheres trans. Isso é uma coisa que a gente já sabia que acontecia, que era muito provável de acontecer quando se faz uma terapia hormonal, né? Porque se a testosterona é tão importante na deposição de cálcio nos ossos, o estrogênio também é, mas a testosterona é bem mais, né? Ela é tão importante na deposição de cálcio nos ossos. Isso significa que quando você para de tomar testosterona, você vai ter uma menor deposição de cálcio nos ossos sendo feita pelo seu corpo, né? Então, assim, isso foi na minha cabeça. Porque eu sempre imaginei que, assim, o que você já ganhou de osso até aquele momento vai ficar com você. Normal, show. Mas eu não achei que fosse tão comum que houvesse essa desmineralização. Achei que... Não sei o que eu achei na verdade, né? Não sei o que eu achei na verdade. Mas olha só, então assim... Mulheres trans aparentemente não têm os ossos mais pesados do que mulheres cisgênero. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Será que a minha baixa deposição de cálcio nos meus ossos, ela não é um problema?
eu vou continuar tomando, né, cálcio. Se você não sabe, eu, Samantha, eu tenho uma baixa deposição de cálcio nos ossos, né? Os meus ossos, eles estão assim, digamos que eu não tô muito longe de ter uma osteoporose aos 32 anos de idade, né? Não tô assim muito longe. É, então talvez, eu não sei, eu não sei agora, eu fiquei pensando muito sobre a minha vida, assim, depois disso ter sido relatado nesse estudo, né? Porque eu fiquei, gente, será que então os meus ossos, eles só estão adequados aos de mulheres cisgênero? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Fiquei muito pensativa a respeito disso. Muito pensativa a respeito disso. Depois eu vou conversar com a minha reumatologista sobre isso, né? Pra gente ver ali o que que faz. Mas de qualquer forma eu vou continuar tomando, né, cálcio, mesmo que os meus ossos eles estejam dentro de um padrão feminino. Eu acho que não é o caso. Eu acho que não é o caso. Eu acho que eu tô abaixo ainda assim. Mas mesmo se for, eu vou continuar tomando o meu cálcio, porque eu não quero correr risco de ter uma osteoporose no futuro, porque é algo comum na minha família, né? É algo comum ali. É algo que acontece, né? Uma boa parte das mulheres da família tem osteoporose ou tá muito perto de ter osteoporose. É uma merda. Gente, Samantha do futuro para falar aqui com vocês sobre os meus exames, porque sim, eu estou com eles aqui nas minhas mãos. Vamos aqui falar sobre isso daqui porque, véi, assim, assim, como é que eu não tinha prestado tanta atenção nisso da outra vez que eu peguei esses exames pra ver? Bom, vamos lá. Tenho que contar um negócio pra vocês, né? Todas as vezes que eu fiz esse exame de densitometria óssea, né? Porque isso aqui é um exame de densitometria óssea. Esse exame foi feito pautado no masculino, né? Usando ali como referência os padrões masculinos, né? Porque eu nasci com um pinto, né? E tudo mais. E aí, todas as vezes que eu ia lá, classificavam como sexo masculino, né? Só que dessa vez, quando eu tava lá, né, sentada e a moça me entregou a ficha de anamnese pra eu preencher, eu falei pra ela, tipo, quando chegou nessa parte do sexo eu deixei em branco e eu falei pra ela, tipo, assim, né, eu não sei o que que eu ponho aqui. Eu falei assim pra ela, então, eu não sei o que que eu ponho no campo de sexo porque eu sou uma mulher trans, né? Então, assim, eu não sei se os meus exames deveriam estar sendo vistos sob a ótica de um homem, por eu ter um sexo biológico masculino, ou se deveriam estar sendo vistos pela ótica de uma mulher, comparativo com uma mulher, porque, né, toda a transição hormonal e tudo mais, então eu não sei o que eu preencho. E ela também não sabia. Ela falou que iria ver com outros profissionais ali, né, da clínica em questão, para ver o que colocaria, né, e falou para eu deixar em branco mesmo. E aí eu fiz o exame certinho, bonitinho, fui para casa e tudo mais. Quando eu peguei esse exame, eu levei pra médica, eu não tinha me atentado nisso, mas é, me classificaram como sexo feminino lá. Eu vou ler aqui pra vocês as informações clínicas que colocaram. Paciente em avaliação densitométrica, sexo feminino, 32 anos, peso normal, IMC 18,6, sedentária. É que na época eu não tinha voltado ainda pra academia, né? Passei o ano de 2024 quase todo sem malhar, isso daqui foi feito em dezembro de 2024. Ainda tava sedentária. Enfim, aí continua aqui. Nega tabagismo e passado de fraturas, porque eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo, né? E tem aqui falando também medicamentos de uso, estradiol e cálcio. Aí, gente, eu vou ler aqui pra vocês o score da densitometria, né, que ficou. Porque o exame foi feito pegando as vértebras da minha coluna, né? Então foi feito ele pegando a minha coluna, o meu fêmur, né? Também foi pego usando, tipo, a parte do meu fêmur ali do quadril e também o meu rádio, né? O meu rádio aqui do braço. E aí, o score que deu, os números foram das vértebras L1 a L4, menos 1,4. Do colo femoral, né, que é a parte ali do quadril, menos 1,7. Fêmur total deu menos 1,8. E o rádio deu 0,5, menos 0,5, né? Rádio é o que tá melhor. Rádio tá normalzinho, tá? Tá show, show. Queria que todos estivessem na medida do rádio. Mas deu esse, né? Esses resultados.
Aí, gente, bem aqui tá dizendo que o esperado, né, dentro da minha idade, tá? Que dentro da faixa esperada para a idade, é que os números estejam superiores a -2. Gente, todos os números que eu li aqui pra vocês, eles são superiores a -2. Da parte do fêmur é o que tá, né, próximo do 2 ali, né? Tá tipo 1,8 e 1,7. Então tá próximo do -2, né? Tá menos 1,8, menos 0,7. Mas ainda assim, tá maior do que -2. E aí tem aqui na conclusão densitométrica. Considerando os critérios abaixo descritos, classifica-se como massa óssea dentro do esperado para a idade. Então, pegando uma classificação feminina, eu tô dentro do esperado para a idade. Eu não tenho osteopenia. Eu tô próxima de ter osteopenia, mas não tenho osteopenia. Porque meus exames também não estão excelentes não, tá? Vocês estão vendo aí do lado? Ó, na coluna, eu tô na faixa verde ali, quase indo pra amarela. Eu deveria estar pelo menos na azul, né? No fêmur, eu já tô na amarela. Só que eu tô ali no limiar da amarela, né? Então, ainda é considerado ok. Mas assim, já é preocupante, né? Eu deveria estar na azul em todas. No rádio eu tô na azul, então o rádio é o que tá melhorzinho. O ideal seria que em todas eu tivesse pelo menos no 0, né? Mas assim, eu pegando os padrões femininos, eu tô dentro de uma coisa esperada pra idade. Eu vou depois falar com a minha médica, né? Quando eu voltar lá nela, eu vou falar com ela sobre isso, pra gente ver o que tá acontecendo e tudo mais. Mas eu vou continuar tomando cálcio de qualquer forma, porque a minha família tem histórico de osteoporose. Minha mãe tem osteoporose, minha avó, ela tinha osteoporose, assim, bem grave. Tem uma tia minha que ela também tá com osteoporose, ela evita sair de casa hoje em dia pra evitar qualquer queda, qualquer fratura, porque o dela também tá preocupante. Quase todas as minhas tias, assim, ou tem osteoporose, ou tá perto de ter osteoporose. Enfim, né? É algo bem comum dentro das mulheres da minha família. Então eu vou continuar tomando cálcio pra prevenir. Mas, cara, é isso, né? Pegando os padrões de mulheres cisgênero, eu tô dentro do esperado. Pra ver que realmente acontece uma desmineralização. Tô um pouquinho abaixo, né, do que seria o ideal, mas ainda tá num campo ok. Eu tô muito chocada que eu não tô com ossos de uma velha caquética. Mas agora vamos voltar pra Samantha do futuro, né, que ela tá menos impressionada. Vamos lá. Mas enfim, esse estudo mostrou tudo isso, mostrou todas essas desvantagens que mulheres trans teriam em relação a mulheres cisgênero. Isso faz bastante sentido justamente por causa de tudo que eu falei sobre os efeitos que a hormonização causa na gente, né? Porque a hormonização, gente, quando você suprime a testosterona e coloca estrogênio no seu corpo, acontece tudo isso que eu falei. Desmineralização de osso, você também fica com perda de massa muscular, né? Você fica mais cansada. Tudo isso acontece com o seu corpo, porque o seu corpo, até então, ele tinha sido... Ah, gente, ó, vou falar aqui de uma forma bem, assim, sabe? De fácil entendimento. É como se o seu corpo tivesse sido projetado para ter um certo nível de energia, para ter um certo nível de estrutura, um certo nível de tudo aquilo, né, que ele foi projetado. E você tá mudando essa estrutura. Eu lembro que há uns anos atrás, né, lendo matérias sobre isso, e aí não era artigo científico, mas era matéria sobre isso, sobre diferenças que mulheres trans teriam em relação a mulheres cisgênero no esporte. Eu lembro de ter visto opiniões de endocrinologistas, né, falando sobre tudo isso. Eu lembro de um específico, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que ele tinha dito que a mulher trans ela teria desvantagem, né, mesmo antes desse estudo aqui, ele tinha dito isso, que a mulher trans ela tinha desvantagem em cima da mulher cisgênero, porque era como se você pegasse um carro super potente e colocasse nesse carro um motor que fosse um motor de um Fusca, por exemplo, um motor de um carro popular. Então você pegaria um carro de corrida e colocaria um motor de um carro popular nesse carro. Então ele teria um desempenho até abaixo do que um carro popular ali, né? Então ele teria um desempenho muito abaixo. E a mulher trans ela teria que se acostumar com isso, né? A mulher trans ela teria que se acostumar
em, de repente, ter toda a potência do corpo dela abaixada. E mesmo quando ela se acostuma, ela vai ter um desempenho mais baixo, um desempenho inferior do que mulheres cisgênero, que a vida inteira já foram acostumadas a ter aquele nível ali e tudo, né? Então assim, faz todo sentido, né, que mulheres trans elas tenham desvantagens sim, mas a questão dos ossos realmente me surpreendeu. Mas esse artigo, ele não bate o martelo não, tá, gente? Porque em ciência não funciona desse jeito. Você não pega um artigo e pronto, isso daqui é a verdade do mundo. E eu vou ler aqui pra vocês um trecho da conclusão que os autores do artigo fizeram, né? O trecho diz o seguinte, e aqui é em tradução livre, tá? Então, abre aspas. Embora estudos longitudinais de transição de atletas transgêneros sejam urgentemente necessários, esses resultados devam alertar contra proibições preventivas e exclusões de elegibilidade esportivas que não sejam baseadas em pesquisas específicas do esporte ou relevantes para o esporte, fecha aspas. Ou seja, o que eles disseram é que mais estudos precisam ser feitos. Isso é a conclusão de praticamente todo artigo científico, tá? Quase todo artigo científico termina dizendo que mais estudos precisam ser feitos a esse respeito, porque é assim que a ciência funciona. A gente está sempre tendo que replicar estudos e replicando até chegar em um consenso maior, né? E as coisas sempre podem mudar de acordo com uma nova evidência científica. Então, eles disseram isso, que mais estudos precisam ser feitos, mas que o que foi achado aqui deveria sim já ser o suficiente para que não proíbam pessoas trans de participarem de competições esportivas em categorias de acordo com o seu gênero e não levando em consideração o seu sexo biológico, né? Foi essa a conclusão que eles tiveram. E é uma conclusão que faz todo sentido, já que esse não é o único artigo que demonstra que não existe vantagem de mulheres trans em cima de mulheres cisgênero. Já tiveram vários outros artigos que mostraram isso, né? A ciência, ela tem ido nessa direção. Obviamente, tem um outro artigo que destoa disso? Vai ter. Você tem que ver qual foi a revista que esse artigo foi publicado também, qual foi a metodologia, tudo isso sempre tem que ser levado em conta. Mas o ponto é que o entendimento científico que a gente tem construído ao longo do tempo é de que não existe vantagem significativa. É de que uma mulher trans, ela não é uma atleta melhor do que uma mulher cisgênero por ela ser uma atleta trans, por ela ser uma mulher trans. Inclusive, gente, a gente não tem muitas atletas trans que são, assim, que estão no topo das categorias esportivas às quais elas competem, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Tiffany Abreu. A Tiffany Abreu, ela não tá no topo das jogadoras de vôlei do Brasil. Ela não é, assim, a melhor jogadora de vôlei que a gente tem aqui no Brasil. Ela não é. Ela é uma jogadora de vôlei que tá ali, ok, é uma jogadora de vôlei boa, mas não é uma jogadora de vôlei excelente. Ela não é, sabe? Então a gente não tem essa evidência anedótica para que os conservadores se apeguem. Então, quer dizer, a gente não tem nem a evidência anedótica e nem a evidência científica de que mulheres trans teriam algum tipo de vantagem significativa em cima de mulheres cisgênero em categorias esportivas. Não tem. Por quê? Porque não tem mesmo, porque não existe uma vantagem significativa. Não existe, né? E então, quando a gente tem esse tipo de medida sendo tomada na Câmara Legislativa de Belo Horizonte e de outros lugares também, né? Porque de Belo Horizonte que aconteceu agora, mas tem vários projetos em tramitação em vários lugares do país que visam proibir mulheres trans de competirem contra mulheres cisgênero, né? Em categorias esportivas. Tem muitos espalhados por aí. E quando a gente vê isso sendo aprovado, a gente só tá vendo uma coisa anti-ciência. Eles falam tanto de biologia, né? Que pessoas trans são contra a biologia, né? Que pessoas trans são anti-ciência, né? Porque nesse ponto eles querem se mostrar defensores de ciência. Eles falam tanto sobre uma reparação biológica, só que eles não estão apoiados pelo entendimento científico atual. Eles não estão apoiados pelo que artigos científicos publicados em revistas de grande impacto têm mostrado. Então eles não estão amparados por biologia. Quase nada do que esse povo fala, quase nada do que esse povo puxa assim, de biologia para tentar se segurar nos seus argumentos transfóbicos, eles estão de fato amparados pela biologia.
Porque biologia não funciona assim. Eles não entendem de biologia. Eles entendem de preconceito. E eles distorcem o que a biologia diz para poder corroborar com seus preconceitos, para poder corroborar com suas agendas de ódio. Porque as suas agendas de ódio faz com que eles ganhem votos. Talvez até muitos desses políticos anti-trans, no seu íntimo, eles nem tenham nada contra pessoas trans, mas sabem que isso vai ganhar voto, sabem que isso mobiliza as pessoas, sabem que o pânico moral deixa todo mundo em polvorosa, deixa as pessoas com medo. Então, assim, esse artigo é muito interessante. Como eu disse, ele não se conclui nele mesmo, mais estudos precisam ser feitos, né? Sempre precisam ser feitos e mais estudos serão feitos. Se em algum momento a gente tiver algum artigo científico publicado em uma revista de relevância com uma metodologia que seja interessante, que diga ao contrário, que diga que mulheres trans têm vantagem em cima de mulheres cisgênero, aí eu venho e faço um vídeo sobre isso. E volto a dizer, mesmo que exista uma vantagem, né, que não é o que a ciência tem mostrado, sim, mas mesmo que exista alguma vantagem, a gente venha descobrir depois, isso não tem que ser um critério para excluir mulheres trans de competições esportivas contra mulheres cisgênero. Porque esporte não é sobre nivelar as pessoas em uma igualdade absoluta. Porque não existe igualdade absoluta nem dentro das pessoas cisgênero, nem quando você faz separações por categorias de tanto sexo biológico, quanto por peso, quanto por faixa etária, quanto por tudo isso, não existe. Sempre vão ter atletas que terão vantagens biológicas em cima dos seus semelhantes, não importa qual seja a categoria esportiva, não importa qual seja a separação de gênero, não importa. Sempre existirão vantagens. E quando essas vantagens estão dentro da cisgeneridade, essas vantagens são vistas com louvor, são vistas com ovacionamento, são vistas como uma celebração de um super-herói, de um super-humano. Agora, quando são pessoas trans, aí se torna uma desculpa para a exclusão. Se torna uma desculpa para tirar essas pessoas do convívio social. Porque quando você tira do esporte, quando você tira do banheiro, quando você tira de programas de cotas, quando você tira de qualquer coisa assim, você está tirando essas pessoas de um convívio social. Você está visando a exclusão dessas pessoas. Então é sim transfobia. É sim ter algo contra pessoas trans. Até porque, como eu disse, esse tipo de medida não é nada amparado na ciência, não é nada amparado na biologia. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso, de todas essas discussões que eu trouxe pra vocês. E se você não tem o que comentar, coloca um emoji esportivo, um emoji de halter, um emoji de bracinho, um emoji de qualquer coisa que remeta a esportes, porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e também isso vai ajudar o YouTube a impulsionar o meu vídeo para mais pessoas aqui na plataforma. E você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso também ajuda pra caramba. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda horrores também. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais! E comenta também se vocês gostaram do meu lookinho, gente. Se vocês gostaram do meu lookinho de... Não, vamos ver se vocês acertam também, né? Vamos ver se vocês acertam do que eu tô vestida. Mas isso aqui é a roupa que eu vou pra academia mesmo, tá? Isso aqui é a roupa que eu vou pra academia mesmo. Porque eu sou esse tipo de pessoa que vai pra academia vestida de super-heroína.